Galera, esse daqui vai ser um vídeo daqueles. Se preparem. Eu assisti a terceira temporada de What If, tudo de uma vez, maratonei no domingo, depois que o último episódio foi exibido. Na boa, gente, os últimos 10 segundos dessa temporada é um tapa na cara de quem gosta de quadrinhos e histórias Elseworlds envolvendo os heróis da Marvel ou da DC. Você ficar a temporada inteira, apresentar esses cenários de What If, e nos últimos 5 segundos eles jogam na nossa cara Jubileu Surfista Prateada, já é uma ideia bem melhor que todos os cenários de What If aqui. Aquele Homem-Aranha que tem 6 braços. Thanos Wolverine. Eu repito, Thanos Wolverine. Motoqueiro fantasma da era feudal japonesa. Caraca! Como é que essa série conseguiu ser tudo menos algo legal? É impressionante. E isso que eu não tô falando individualmente de cada episódio, eu não tô falando da animação, e eu não tô falando dessa obsessão muito bizarra que eles têm em querer transformar a Capitã Carter na protagonista de uma série que é pra ser uma antologia de cenários e si da Marvel. Assim, ó, com todo respeito, eu queria muito entrevistar o showrunner dessa série e perguntar qual que é a obsessão que ele tem com a Capitã Carter em querer transformar essa série sobre a Capitã Carter. A verdade é que essa série é uma fanfic da Capitã Carter. Final da primeira temporada, Capitã Carter. Final da segunda temporada, Capitã Carter. Final da terceira temporada, Capitã Carter. E eles ainda deixam subentendido que a Capitã Carter meio que se transformou na nova vigia do universo. Não me basta ter dado super, hiper, mega upgrade de poder absoluto na segunda temporada. Não, ela tem que voltar. Nessa terceira temporada, no final do último episódio, ela ganha poderes de vigia, ela supera adversários nível Deus e depois se sacrifica. Porque é óbvio que tem que ter um sacrifício, né? A fanfic da Capitã Carter não estaria completa se não tivesse um sacrifício no último episódio. E se dependesse das pessoas que escreveram essa temporada, eu tenho certeza que eles dariam um jeito de trazer ela de volta. E pra mim, essa temporada foi a mais fraca das 3. São 8 episódios, mas de casos de What If são basicamente 6, porque os 2 últimos é basicamente para encerrar a série. Durante a última semana, viralizou um frame de um dos episódios do What If, que é o episódio que a Darcy, aquela coadjuvante do filme do Thor, ela acaba, namorando e tendo um filho, um ovo, na verdade, com Howard o Pato. E quando eu vi a imagem, eu falei, isso é um absurdo, isso é ridículo, todo mundo falou isso. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas o episódio do pato, do ovo, é o melhor episódio da temporada. Mas isso não é um elogio pra série. É que pelo menos o episódio do pato... Ai, meu Deus, tem um pato que tem um ovo com uma humana. Mas pelo menos tem um senso de aventura super divertido, né, nesse episódio. E chega num determinado momento do episódio que, cara, qualquer coisa poderia acontecer. Se aparecesse o One Above All ali no final, eu não iria ficar surpreso, porque realmente, cara, virou uma salada de frutas que era divertido. Mas esse é o melhor episódio. E o problema é que isso não é um grande episódio. É só um episódio bom. Enquanto que praticamente todos os outros são ruins. Me desculpa, são episódios ruins. São cenários ruins. E tem duas coisas, assim, ó. A ideia, o conceito do episódio já é meio ruinzinho. E a execução do episódio, a maioria deles é ruim. Eu não consigo entender o What If, eles têm à disposição os personagens da Marvel. Caraca, que roteirista não quer ter à disposição os personagens da Marvel para colocar eles em qualquer situação possível? E uma das ideias que eles têm para essa temporada é... Não, e se o Bucky, como soldado invernal, vier junto com o Guardião Vermelho para os Estados Unidos... Uau, que ideia! E aí eles vão descobrir que a União Soviética não se importa com soldados. Uau! E aí o Guardião Vermelho vai fazer piadas de comunismo em cima do capitalismo dos Estados Unidos. Uau! Quem é que escreveu esse bendito episódio, velho? Esse episódio, que é o episódio 3, é disparado o pior episódio da temporada. Se pá, é o pior episódio do desenho. Pior cenário possível de What If. Coisa mais interessante possível. Mais de 20 episódios de What If e não conseguiram fazer um What If do Homem-Aranha, dos X-Men. O What If dos Vingadores que as pessoas mais queriam ver, qual que era? O que aconteceria se o Blip tivesse evaporado os outros Vingadores, a outra metade?
Como que eles teriam derrotado Thanos? Cara, era uma excelente ideia de What If. Fizeram essa ideia? Claro que não. Mas fazer episódiozinho da Capitã Carter... Claro que vão fazer episódiozinho perdido da Capitã Carter. E se reclamar vai ter 2, e se reclamar vai ter 3, e se reclamar vai ter todos os finais da temporada com a Capitã Carter. A maior fanfic da história, financiado pela Disney. É impressionante. Mas assim, vamos tentar falar sério, vamos tentar analisar para entender por que esses episódios não funcionam. Claro, você pode pegar personagens não tão conhecidos, cenários até não interessantes, e fazer um bom episódio. A gente viu na segunda temporada um episódio de uma personagem nova, original que eles criaram, a Kahori ali, e foi um bom episódio. Então o que acontece que nessa temporada eles não conseguem criar laços com os personagens, nenhuma história realmente funciona? Na minha opinião, é porque eles tentam focar a história formatada de um jeito como se fosse um filme em 30 minutos. E eles tentam desenvolver essa história, eles realmente tentam fazer com que você se importe com esses personagens, mas eles falham miseravelmente em fazer isso. E eles não conseguem entender que às vezes você vai ter um cenário que é só pra ser massa velho, que é pra ter umas lutas maneiras, ter umas cenas de ação maneiras, mas eles não conseguem entender isso. O primeiro episódio eu acho que é o melhor exemplo possível, porque a premissa, na teoria, era pra ser um negócio legal. Aí se Vingadores tivessem Gundams gigantes, robôs gigantes enfrentando ameaças como se fosse Círculo de Fogo. Ok, super-heróis com robôs gigantes pode dar certo, sabe? É uma parada legal. Esse episódio tem uma premissa boa, mas o roteiro vai lá e consegue estragar a premissa, porque o que eles têm que fazer? Eles têm que tentar criar uma historiazinha, como se fosse um filme de 2 horas. E eles têm que colocar todo um drama ali do Sam com o Bruce Banner, de que o Bruce Banner escondia a transformação do Hulk e do Sam, e quando ele descobriu, o Hulk fugiu, e daí ele tentou se desfazer da transformação e criou um monstro, e isso iniciou tipo uma guerra com titãs gigantes. E beleza, eu quero ver essa guerra dos titãs gigantes, mas não vamos mostrar. Vamos perder uns 5 minutos do Sam conversando com o Bruce Banner numa ilha, velho. Enquanto que você poderia estar mostrando robôs gigantes lutando, velho. Olha, eu sou 100% de você desenvolver personagens, de você cuidar dos personagens, de você querer criar arcos pros personagens, mas o roteiro tá ali também pra não atrapalhar a premissa. O roteiro tá ali pra fazer a história fluir minimamente com as coisas legais. É óbvio que vai ter algumas premissas que você precisa ter um roteiro melhor, que você vai cuidar dos personagens, que você vai dar arcos pros personagens, como o episódio da Kahori, como o episódio do Doutor Estranho. Mas tem algumas premissas que dane-se o roteiro, velho. Dane-se a conversa que o Sam tem que ter com o Bruce Banner numa ilha. Me dá os robôs gigantes lutando. E aí, quando acontece a luta dos robôs gigantes, e eles vão se transformar num Megazord, eles têm que interromper uma transformação e colocar os personagens conversando. E conversas mais inúteis possíveis, né? Aqui tá 100%, capitão, vamos lá. Imagina se a Rússia visse a gente num robô gigante agora. Putz, velho, é a transformação do Megazord. Pensa um pouquinho na cena. Olha alguns tokusatsus, na boa, olha alguns tokusatsus. Vê como é que eles fazem transformações lá. Vê se tem algum personagem conversando no meio das transformações. Não vai ter. Sabe por quê? Eles perdem uns 3 meses pensando em como colocar 2 robôs se transformando de uma maneira orgânica pra virar um robô gigante. Porque eles adoram fazer isso. E aqui, nem isso eles conseguem fazer. Mas bem, o robô gigante se transforma. E ok, luta, legal, luta. Mas aí vem outro problema dessa animação. Ela é muito feia. Você percebe que a animação tem um grande orçamento. Você percebe que eles têm o coração no lugar certo em algumas cenas de ação. Mas às vezes falta um impacto. Às vezes é bom você matar um personagem no meio da história. Quantas vezes você já viu uma história de What If, de Elseworlds da DC, que tem o Batman com outros personagens e um personagem morre no meio? Você pode matar personagens no meio da história, sabe? Você não precisa se preocupar com isso. Mas tem sempre esse cuidado, a cena de ação nunca é tão boa quanto ela poderia ser. E esse episódio do Mecha poderia ser tão legal, mas eles, focam tanto na história. E é uma história meio whatever, você não se importa com o Sam, você não se importa com o Bruce Banner. Mas eles têm que se dedicar pra história, pro modelozinho de como eles fazem. Agora, quanto à animação, os modelos dos personagens são muito feios, mas pelo menos os backgrounds continuam bonitos. É a única coisa realmente bonita desse desenho, sabe? Os backgrounds. Mas o que adianta ter background bonito quando você tem esses personagens que eles tentam simular o visual live action deles e fica tudo meio chato, meio meh, sabe?
E bem, o episódio 2 é um episódio que eu até vou passar pano, porque eu achei legal. É o episódio da Agatha, que ela é uma estrela de cinema. O Howard Stark, nesse universo, ele é um diretor de filmes consagrados. E, basicamente, esse é um Arif de Eternos com a Agatha. E, surpreendentemente, funciona pelo nível da escala que o negócio toma no final do episódio. Basicamente, a Agatha vira modo Deus, super, hiper, mega blaster poderosa e enfrenta um celestial. Ao mesmo tempo que no roteiro eles ficam fazendo piadinha do gênero porque estão fazendo filmes. E ok, esse é um exemplo de como fazer um roteiro legal, interessante, criativo e que explora totalmente o potencial desse Warif. A Agatha quer ganhar os poderes de um celestial? Dá poderes de celestial pra ela. E faz uma luta em escala, interplanetária com ela lutando e as pessoas observando isso. Show de bola! Bom episódio junto ali com o episódio do ovo. Na minha opinião, são os 2 melhores episódios dessa temporada e que se salvam. O episódio 3 é aquele do Bucky que eu falei que é horroroso, é o pior episódio da temporada. É um episódio que sofre com os mesmos problemas do primeiro, e é até pior, porque é bem menos interessante, bem menos legal. As piadas são ruins, eles tentam dar momentos de buddy cop, né, com os dois se aproximando, virando amigos, só que tipo, dane-se, eu não tô nem aí, eu não me importo com essas versões alternativas desses personagens. Só me dá alguma coisa interessante pra ver. E nem isso eles dão. O episódio 4 é o infame episódio do ovo, que todo mundo poderia pensar que vai ser o pior, mas ele acaba sendo o melhor justamente porque ele realmente foge do controle da metade pra frente. Os primeiros 5 minutos do episódio eu tava assim... Não acredito que estão fazendo isso mesmo. A Marvel realmente aceitou fazer isso. Eles realmente fizeram a Darcy... Eles fizeram isso, né? Fizeram. Pois é. Eu tava chocado e prestes a odiar o episódio. Só que eles entram numa nave espacial e eles descobrem que as pessoas querem o ovo. Porque é um ovo especial que foi concebido num dia e tal. Beleza, é uma explicação aleatória. Mas o legal é que as coisas realmente fogem do controle. Aparecem os Guardiões da Galáxia, eles fogem, vão pra um outro lugar, vão pro espaço, encontram o Nick Fury. Nick Fury também quer o ovo. E vira um filme que só mãe e pai querem proteger o ovo, né? O seu filho ali. E ok, esse é um exemplo que o roteiro consegue, né, manter a ideia do episódio, né? Uma premissa meio idiota, mas que, através das loucuras que um Arif pode proporcionar, eles conseguem te vencer na escala que isso ganha. E no finalzinho do episódio, por causa da musiquinha ali que eles cantam, a devoção da Darcy e do Howard o Pato pelo seu filho, você realmente, né? Ok, funciona, bom episódio, boa história, acaba sendo o melhor Warif da temporada. O episódio 5 é o episódio da Riri Williams, e que é um Warif que visualmente é o mais interessante de todos, porque ela tá numa terra que o mistério conquistou o mundo, mas é uma terra que tá meio que destruída. E isso acaba desencadeando em alguns cenários muito bonitos. De novo, o que essa série tem de melhor são os cenários. E isso é um episódio que explora essa criatividade pelo visual. E eu acho que é isso que dá uma salvada nesse episódio. Mas a história também é meio que qualquer coisa, é uma resistência. O mistério conquistou o mundo. De novo, é um roteiro que tenta fazer tudo como se fosse um filme. Vão criar esse mundo que tem uma aliança rebelde contra um ditador. Ok, mas vão tentar desenvolver também o vilão, que é o mistério. E vão tentar desenvolver também a Riri. E vamos, criar momentos que ela vai, sentir o peso dessa jornada e que ela vai ficar triste. É muita coisa para desenvolver em 20 minutos. E no final é um episódio que o peso é meio que qualquer coisa. O mistério também tá com um visual bem maneiro, mas eu não entendi exatamente por que é o mistério ali e não o Homem de Ferro. Que eu acho que teria sido muito mais legal colocar o Homem de Ferro nesse universo, porque as máquinas que o mistério controla são basicamente máquinas do Homem de Ferro. E sei lá, eu acho que ia ser bem mais interessante a Riri enfrentar, o mentor, a pessoa que ela mais admira, que é o Homem de Ferro. Mas acaba sendo que é um mistério, então eles fazem essa salada de fruta, O mistério, que é vilão do Homem-Aranha, acaba sendo o vilão desse crossover, na qual ele meio que virou o Homem de Ferro das indústrias Stark, que agora ele tá enfrentando a Riri Williams. Também é nesse episódio que o Vigia decide interferir de novo. E essa interferência do Vigia é o que vai levar, pro grande final da temporada. O episódio 6 é do Shang-Chi com a Kate Bishop, e ali eles criam toda uma historiazinha, eles tentam fazer realmente como se fosse um filme de 2 horas em 20 minutos, o que, de novo, não funciona, e eles têm um plot twist de que, no final,
O capuz é a irmã do Shang-Chi, na qual tava na cara que isso ia acontecer com 5 minutos de filme. E esse é um episódio que até que começa legalzinho. Tem a parte do trem fantasma, isso daí eu achei muito maneiro. Mas como sempre, todo episódio de What If precisa explicar coisas desnecessárias. Como, por exemplo, o trem fantasma. Não era um trem fantasma. Poderia ter sido um trem fantasma. Por que não poderia ter sido? Não, era um trem com uma tecnologia e Stark. Tudo envolve Stark nessa porra. Não dava pra fazer um trem fantasma mesmo? Pô, ia ser irado. Enfim, ali no final do episódio tem uma luta maneira dele com a irmã, que é ok, respeitável. E no final esse é um episódio, né, entre os cenários do What If, um pouquinho melhorzinho, mas comparado com a segunda temporada, comparado com a primeira, que já não são grande coisa, ele fica atrás, mas nessa temporada ele acaba se destacando como um dos melhores. E aí os últimos 2 episódios é realmente o grande final da temporada. Vocês lembram que no trailer eles mostraram a tempestade com os poderes do Thor, deusa do trovão? Caraca, quando eu vi aquilo eu fiquei empolgado, porque opa, tempestade, What If, será que vão fazer um episódio da tempestade? Claro que não, é claro que não. A tempestade, ela tá no grupo da Capitã Carter, é um episódio de crossover. Então os últimos 2 episódios é basicamente um episódio de crossover de final pra destacar, né, a fanfic da Capitã Carter. O grupo da Capitã Carter descobre convenientemente que o Vigia que elas gostam tá em perigo e embarcam numa super, hiper, mega jornada através do multiverso para conseguir chegar além do multiverso, da barreira do multiverso, para salvar o Vigia. E aí eles vão atrás de um Infinity Ultron no estilo que apareceu no final da segunda temporada, só que agora é um outro, e ele acaba ajudando de uma certa maneira ali. E assim, ó, esses 2 episódios, eles não têm absolutamente nada de errado no ponto de vista do roteiro e das cenas de ação, porque de fato tem uma cena de ação bem maneira, é super, hiper, mega épico. O problema todo desse final é que, cara, de novo Capitã Carter no final da temporada, e também tem uma outra coisa, que toda a premissa desse final de temporada é porque o Vigia, ele foi, né, flagrado pelos seus companheiros de Vigia interferindo nos mundos. E bem, o Vigia não deveria fazer isso, ele tinha que só ficar olhando. E aí o Vigia, que é o cara que estava narrando as histórias até então, ele fica argumentando de que não, eu interferi porque eu vejo que a gente tem que cultivar e isso vai nos levar para novos universos que a gente vai observar. E caraca, velho, que porcaria de discurso foi esse? Eu fiquei o tempo todo torcendo contra o Vigia, porque ele tava errado, ele queria ter bancar Deus. Não, vamos cultivar aqui essa vida que vai florescer em novas vidas. Você não é Deus, você vigia, você observa. Eu sei que o roteiro, ele queria que eu ficasse com empatia pelo Vigia. Ó, a Capitã Carter vai salvar o amigo dela da primeira temporada, eles vão juntos deter os outros vigias que são do mal. Mas eles estavam só cumprindo suas funções, cara. Como eu torci pra esse vigia morrer? Além de ter a Capitã Carter tendo destaque na qual eu não acho que ela deveria estar tendo de novo, tem esse arco positivo do vigia que sai do nada porque ele aprendeu que interferia uma coisa boa de vez em quando. Eu tava muito torcendo pros vilões. Eu até queria que os vilões vencessem. Mas enfim, tem toda uma batalha super, hiper, mega épica no final, porque o Vigia compartilha os poderes com as outras da equipe da Capitã Carter, e aí é show-off de batalha nível Dragon Ball, que é legal, tá? E você poderia pensar, caraca, agora a Tempestade tem o poder já da Tempestade, tem o poder Deusa do Trovão Thor. Aí, mais os poderes do Vigia, ela vai virar a personagem mais poderosa do planeta Terra. É, mas não é um episódio sobre a Tempestade, né? É um episódio sobre a Capitã Carter. Então, o que ela vai fazer? Sacrifice! Ela se sacrifica levando todo mundo pro universo lá do Doutor Estranho da primeira temporada, porque naquele universo o Doutor Estranho virou o próprio universo. E magicamente, como o universo é dele, ele pode alterar as regras e tirar os poderes dos outros vigias. E assim eles são derrotados, terminando a temporada e eles dando aquela última ceninha mostrando os What If que a gente realmente queria ver, e não o final de Capitão Carter, né? Ai, esses 2 últimos episódios, eles até tentam, mas o ponto todo é o quanto realmente precisava ter um final super megalomaníaco numa série que era pra ser uma antologia, com a Capitã Carter de novo. A verdade é que o What If, desde a primeira temporada, é um grande desperdício. A gente achou que poderia ser uma coisa, e no final foi outra, que os caras só poderiam usar os personagens que já tinham sido introduzidos no MCU. E à medida que novos personagens do MCU iam chegando da fase 3 à fase 4, eles iam fazendo histórias sobre eles. Só que eles não conseguiram fazer bons episódios com esses personagens, e no final, os grandes personagens, eles foram completamente esquecidos, sabe-se lá por quê? Pra priorizar os personagens que chegaram da fase 4 e fase 5. Só que esses personagens, às vezes eles tiveram bons episódios e às vezes não tiveram. Como é o caso da Agatha,
Teve um bom episódio da Agatha. Só que também você só tem 8 episódios, sendo que 2 você tem que encerrar a temporada porque tem que fazer uma coisa megalomaníaca. Com a Capitã Carter, é claro. Então, de verdade, você vai ter 6 premissas de cenários do What If. Basicamente, é uma acerta e erra. Errou nos Mecha, que poderia ter sido muito melhor, que era uma boa premissa, mas errou no roteiro. Acertou na Agatha, depois errou no Buck. Acertou no Ovo, depois tem 2 episódios da Riri e do Shang-Chi que são ok, mas que nunca realmente chega a ser algo muito hiper mega empolgante. Enquanto que os verdadeiros cenários do What If que a gente queria ver, nada. Então é isso, o What If foi uma grande decepção. Até tem um ou outro episódio legalzinho, mas não se salva na grande curadoria de histórias que deveria ter sido esse negócio. E o que realmente me irrita, assim, é chegar na última cena, nos últimos 5 segundos, e mostrar vários cenários e se muito melhores do que todos das últimas 2 temporadas. Thanos Wolverine, Motoqueiro Fantasma Samurai, Jubileu Surfista Prateado. Gente, Jubileu Surfista Prateado é uma ideia tão foda. Não pode usar X-Men. E quando pode usar o X-Men, é a Tempestade, ela não pode nem ter o direito de ter um episódio dela. Que talvez fosse ser o melhor episódio, mas não vamos fazer a história da Tempestade, não. Vamos só colocar ela no crossover ali. Pô, velho, sabe? Precisava ter um episódio do Buck, não dava pra fazer um episódio da Tempestade? Não dava pra fazer um mísero episódio do Homem-Aranha? De novo? Pô, vocês têm a possibilidade de fazer qualquer coisa, velho. Qualquer coisa! E não tem Homem-Aranha. A única explicação de não ter um episódio solo do Homem-Aranha é porque eles não podem usar. Eu acho que é isso. É pra mim a única explicação. Mas enfim, galera. What If, terceira temporada. Decepção. Realmente, pra mim, se salvam o episódio do Ovo. Sinto muito dizer isso, mas só o episódio do Ovo é o melhor, pra vocês verem como o nível tava baixo, e o episódio da Agatha. E vamos pra nota da temporada, é nota 5, tá? Mesmo que tenha 2 bons episódios, os outros são bem qualquer coisa. E que bom que terminou o What If agora, porque acabou a maior fanfic da história da Disney com Capitã Carter, né? Se algum dia voltar o What If numa 4ª temporada, que eles tenham a decência de querer fazer What Ifs realmente legais, né? E quando eu digo legais, eu quero dizer a temporada toda, não um ou outro perdido ali. Quero dizer consistentemente bons cenários de What If. Agora é torcer que eles não estraguem o X-Men 97, porque uma galera que participou do What If dessa temporada vai participar do X-Men 97, então é torcer que dê tudo certo, né? Mas enfim, galera, essa daqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês sabem, feliz ano novo. E esse foi o vídeo desabafando sobre o What If. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.